Então, o que que acontece? A gente vai verificar, diferentemente do nosso último exemplo, como que fica a contabilização do pagamento baseado em ações, quando aquelas métricas, né, aquelas metas de permanência, elas se alteram ao longo do período. Então, na aula anterior, a gente viu que eram 100 empregados e eles tinham que permanecer durante 3 anos na empresa, né? E aí, todos os 100 empregados, feito corda de caranguejo, ficaram grudadinhos, permanecendo lá na empresa. Nesse nosso exemplo, isso vai ser modificado. Então, vamos ver como é que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, vamos lá. No primeiro ano, dos 100 empregados, 5 deixaram a empresa. No segundo ano, 7 deixaram a empresa. E no último ano, 1 empregado deixou a empresa, tá? Então, essa é a nossa situação de empregados que saíram da companhia e que, por esse motivo, não vão ter direito a receber a bonificação. Muito bem. O cálculo da despesa de pagamento baseado em ações é semelhante ao que a gente já estudou. E o número esperado de opções, porque no caso a gente vai entregar opções, né? Para serem otorgados, será multiplicado pelo valor justo das mesmas. Como este número variou de ano para ano, não foram os 100 empregados nos 3 anos, houve variação, nós iremos fazer alguns ajustes para adequar aquilo que a gente já contabilizou no exercício anterior. Então, vejamos. Tabelinha aqui na tela. Como é que fica a nossa situação? No primeiro ano, dos 100 empregados, né, que a gente tinha, 5 desistiram. Então, a quantidade de empregados, 95. O valor justo, a gente já sabe, R$10. Então, o que é que a gente vai ter? 30 opções, porque a proposta era entregar 30 opções, vezes 95 empregados, vezes 10, que é o valor justo, é igual a R$28.500. Só que a gente vai dividir isso por 3 anos. Então, no primeiro ano, a gente vai contabilizar 9.500. Correto? Repetindo. Dos 100 empregados, 5 saíram, ficaram 95. Vezes 30 opções, que era o que tinha sido prometido, 10 a cada ano, 10 no primeiro ano, 10 no segundo ano, 10 no terceiro ano, 30 no total, multiplicado por R$10, que é o valor da opção do nosso exemplo. Então, isso vai dar 28.500. Só que esse cálculo é feito para 3 anos. Então, a gente divide por 3 e no primeiro ano, 9.500. Turminha, tranquilo até aqui? Essa primeira linha deu ok? Tá ok? Seguindo. No segundo ano, saíram mais 7. Então, nós tínhamos 95, menos 7, ficou quanto? 88. Aí lá vamos nós. 30 opções, 10 a cada ano, 30 opções, vezes 88, que é a quantidade de funcionários que nos resta, vezes 10, que é o preço da opção. Vai dar quanto esse cálculo? 26.400. Só que a gente está no segundo ano. Então, desse valor, eu vou abater o valor que a gente contabilizou no ano anterior, 9.500. Deu 16.900. Dividido por 2, então iremos contabilizar R$8.450 neste segundo ano. Tudo bem, pessoal? Joia. Último ano. No último ano, mais um
mais uma desistência. Mais um empregado saiu. Então, tínhamos 88 menos 1, 87. R$10 continua sendo o preço justo e o valor. 30 opções, 10 primeiro ano, 10 segundo ano, 10 terceiro ano, 30 vezes 87, que é o que resta, vezes 10, que é o preço justo. Vai dar quanto? 26.100. 26.100 menos o que contabilizamos no primeiro ano, 9.500, e o que contabilizamos no segundo ano, 8.450. Para o terceiro ano, R$8.150. Moral da história. Primeiro ano, 9.500. Segundo ano, 8.450. Terceiro ano, 8.150. Turminha. Mas me diga para eu lhe ajudar. Não, não, vamos lá, pera, vamos lá. Aí, esse valor é o valor que a gente vai contabilizar a cada ano. Lembra que a gente calculava isso como despesa com remuneração de pagamento baseado em ações, a reserva de capital no primeiro ano, 9.500, no segundo ano, 8.450 e no terceiro ano, 8.150. Repare que isso daí é para contabilizar a aquisição do direito de comprar as opções ao final do terceiro ano, para aqueles que permanecessem os 3 anos na empresa. A gente está contabilizando justamente a parte da remuneração variável que é conquistada ano a ano, na medida em que o empregado vai permanecendo. Então, a meta é permanecer 3 anos. Ficou claro, minha princesa? Agora eu vou perguntar para todo mundo. Ficou claro para todos? Turminha? Vamos lá. Isso, Bira. É Bira que está falando, né? Pronto, exatamente, Bira. A quantidade vai diminuindo e a gente tem que ajustar. No exercício anterior, era 10.000, 10.000 e 10.000, porque era sempre 100 empregados. Aí, quando a gente vai diminuindo, aí você tem que ajustar o cálculo. Tá? E aí, lembrando, esse primeiro momento é o momento em que a gente vai contabilizar a aquisição do direito, debitando essa despesa e creditando a reserva. Lembrando que essa despesa é uma despesa de pessoal, é uma despesa que vai estar vinculada ao centro de custos lá de pessoal, tá certo? É uma despesa de folha, é uma despesa vinculada ao salário, tá? Então, não é despesa financeira, não é nada, é pessoal, é despesa de pagamento mesmo, vinculado lá da nada da folha. Bom, então, após passarem os 3 anos na companhia, os 87 empregados mostraram-se aptos para exercer o seu direito de comprar a ação por R$40. Então, só recapitulando, R$40 é o valor que a gente garantiu no contrato. Eles iam ter a opção de comprar por 40, independente do valor que tivesse sendo negociado o papel naquele momento. Então, a empresa vai emitir 2.610 ações. Cada opção corresponde a uma ação. Como são 87 funcionários que permaneceram, teremos 30 vezes 87 igual a 2.610. Ok? Aí agora, vamos relembrar aqui os lançamentos, né?
Essas ações estão sendo negociadas no mercado por 50, por 60, por 70, não importa. O contrato estipula que o valor que o empregado vai pagar por elas é R$ 40. Lembra que a gente tinha... Esse é o lançamento geral, mas a gente pode... É o lançamento de preguiçoso. Mas a gente pode fazer o seguinte lançamento. Debita a caixa e credita capital social por 104.400, que são as 2.610 ações vezes 40, e aquela reserva de capital que a gente tinha contabilizado nos 3 anos consecutivos, essas reservas aqui, a gente vai jogar para o capital social. Então, ela está creditada aqui e a gente vai debitá-la e vai creditar o capital social desse outro lado aqui. Então, desta forma, a reserva de capital ela vai ser integralizada ao capital social. Então, tanto pode ser tanto pode ser um lançamento só, tipo, debita a caixa, pelo recebimento do dinheiro dos funcionários que vão comprar. Debita a reserva de capital e credita capital social. Então, pode ser esse lançamento único, como a gente pode dividir isso aqui em 2, tá? Débito de caixa, crédito de capital social, débito de reserva de capital, crédito de capital social. Vai dar no mesmo as 2 coisas. Pergunta de $1 milhão. Tudo certo? Mais um exemplo. A gente estudou até agora a meta de permanência, ou seja, o sujeito tinha que ficar lá 3 anos. Vimos a opção em que fica todo mundo junto, feito corda de caranguejo. Vimos a opção que eles podem sair da empresa, o que é razoavelmente natural. A próxima meta que a gente vai estudar, ela é um pouquinho diferente. Ela está associada a um desempenho. Esse desempenho pode ser lucratividade, pode ser meta de vendas, pode ser preço da ação cotada em bolsa, tá? Pode ser várias coisas que é EBITDA, pode ser suficiência de caixa, índice de suficiência de caixa. Caramba, pode ser milhões de opções aí, tá? Inclusive pode ser mais de uma opção, não é obrigado a ser uma só não, pode ser mais de uma. Aí, bora para o exemplo. É bem facilzinho. Lá vamos nós para a nossa empresa modelo. Então, a empresa modelo, uma SA de capital aberto, possui um plano de remuneração em ações. Agora a gente vai otorgar a ação, tá? Não é mais a opção de ação. Agora é a ação em definitivo. Para os seus empregados nos seguintes termos. A companhia concede 30 ações, não são opções, é a própria ação, para cada um dos seus 100 empregados, desde que estes permaneçam trabalhando por 3 anos na empresa. Então, aqui está não somente a condição de meta de desempenho, mas a condição de permanência. Então, adicionalmente à permanência, a empresa estipulou como condição de desempenho a condição que esses empregados se tornarão detentores do direito de receber 30 ações se, letra A, o lucro, ao final do ano 1, o lucro da empresa crescer mais de 18%, ou, ao final do ano 2, o lucro da empresa crescer, em média, mais do que 13% ao ano, ao longo dos 2 primeiros anos, ou, ao final do ano 3, o lucro da empresa crescer, em média, 10% ao longo dos 3 anos. Então, no primeiro ano, 18%, no segundo ano, a média ser de 13%, e no terceiro ano, em média, 10%. Então, no final das contas, qual é a condição de desempenho?
é que, ao longo dos 3 anos, o lucro tenha um crescimento médio de 10% nesse período. Deu para entender essa meta? Facinho, né? Aí, segue o baile. No início do ano 1, que é a data de outorga dos direitos, as ações têm um valor justo de R$10, preço da ação. Não é opção, não. Só coincidiu o valor, tá? A ação, o valor dela era de R$10, que era o valor lá do papel negociado em bolsa. Ponto. Aí agora vamos para o que está pegando, né? Que são as metas de desempenho. Então, no primeiro ano, os lucros da empresa cresceram 14%. E a empresa acredita que esse desempenho se repita no ano 2. Então, foi 14% no primeiro ano, fato, e a empresa acredita que esses 14% se repetirão no ano 2. Com isso, a empresa espera obter a meta de desempenho que foi estabelecida para o ano 2. Qual é a meta do ano 2? Crescimento médio acima de 13% para os 2 primeiros anos. Então, no primeiro ano a meta foi de 18, ela chegou em 14. Opa! Mas ela está dizendo que no segundo ano ela permanecerá com um crescimento de 14. Quando a gente vai para a meta do segundo ano, é dito o quê? Que a média de crescimento dos 2 anos tem que ser de 13. Ora, se ela obteve 14 no primeiro e espera obter 14 no segundo, as expectativas foram alcançadas. E aí, os 100 empregados permanecendo na empresa, vamos fazer o lançamento do pagamento baseado em ações. E lá vamos nós. Ok? Despesas com pagamento baseado em ações, a PL, reserva de capital, R$10.000. Turminha, tranquilo. Por que R$10.000? Porque são 10 ações no primeiro ano, 10 ações no segundo ano, 10 ações no terceiro ano, 30.000 dividido por 3 anos, 10.000 por ano. Pergunta? Deu certo? Bolsa. B3. Foi lá, Petrobras, R$10. Foi lá, Ambev, R$10. Foi lá, Bradescão, R$10. Valor de bolsa, cotado em bolsa. Nesse dia. Turminha, tranquilo? Joia. Segue o fluxo. No segundo ano, os lucros da empresa cresceram apenas 10%. Ih, caramba! A média era acima de 13%, né? Cresceram 10%. E a empresa espera que no ano 3 os lucros cresçam 6%. Então, vamos lá, vamos fazer conta. Com base nessas expectativas, a empresa espera obter um crescimento médio nos 3 anos de 10%. 14, prego, né, batido com ponta virada. Já aconteceu, 14%. Segundo ano, estimativa de crescimento, 10. Terceiro ano, estimativa de crescimento, 6. 14.
mais 10, 24, mais 6, 30. 30% dividido pelos 3 anos, média de 10%. Então, a média de 10% está dentro da média que foi estipulada. Ao final do ano 3, o lucro da empresa cresceria, em média, 10% ao longo do período de 3 anos. Então, com esse desempenho alcançado no primeiro ano, com a expectativa de crescimento no segundo ano e no terceiro ano, ela bate ali a brincadeira dela. Ela fechou lá com os 10% médio, que é o que ela precisa. Lá vai a gente calcular para o segundo ano. Mesma coisa. Ok? Segundo ano, mais 10 mil ações. Débito, despesa com pagamento baseado em ações. Crédito de reserva de capital, pagamento baseado em ações. 10 mil reais. É a nossa segunda parcela. Turminha? Tudo certo na nossa vida? Vamos embora. No ano 3, os lucros da empresa cresceram 8%. Então, foi mais do que o previsto. E o crescimento médio foi de 10,67%. 14% no primeiro ano, 10% no segundo ano e 8% no terceiro ano. Total de 32% somado, 14% com 10% com 8%, média de 10,67%, bateu a meta. Então, com base neste crescimento e considerando que todos os 100 empregados, está como corda de caranguejo, continuaram na empresa, o último lançamento da despesa e o respectivo pagamento baseado em ações foi o seguinte. Então, no terceiro ano, a gente faz a terceira parcela de 10 mil reais. 10 mil reais. E, no final, o que é que a gente faz? Pega a reserva de capital, debita ela e credita o próprio capital social. E a gente fecha a charada, fecha a questão e encerra os lançamentos. Turma, deu certo? Todo mundo entendeu direitinho? Ficou claro para todo mundo? Graças a Deus. Pronto. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai finalizar esse assunto com as condições de mercado, que você vai ter aí o preço-alvo que a companhia deveria ou deverá atingir para que os empregados tenham direito ao pagamento baseado em ações. Ok, pessoal? Tranquilo?